Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Falaremos sobre como estruturar e montar uma estratégia para rede social, seja Instagram, seja YouTube, TikTok, LinkedIn, do zero em poucos passos, atualizado versão 2024. Então fique até o final para você não perder nenhum dos passos que eu vou trazer aqui. Gente, vamos dar início na nossa live, que eu tenho muito conteúdo para trazer aqui para vocês. Todos os passos. Esqueci do microfone hoje. Eu espero que não esteja tão baixo o volume. Eu já falo um pouco alto, então vamos dar início na nossa live de hoje. Normalmente, o que as pessoas fazem na produção de conteúdo? Eu montei um esquema, vou compartilhar a tela aqui com vocês. O que as pessoas fazem? Elas fazem isso aqui, ó. Como montar uma estratégia do zero em poucos passos, e ela faz isso aqui, ó. Muito, mas muito cuidado com isso aqui ao construir uma estratégia do zero. Eu coloquei esse post aqui, que eu até fiz um conteúdo dele lá pro Instagram, já me segue lá depois que você finalizar essa live, para você não perder nenhum capítulo da nossa vida por lá. E o que acontece? As pessoas, elas trazem um conteúdo, não tem problema em ser raso, mas elas trazem um conteúdo ralezinho, que não tem graça, não tem sabor nesse negócio, não tem autenticidade, não envolve audiência, é um negócio copia e cola, não tem objetivo. Então a pessoa simplesmente vai lá, coloca um post aleatório no feed ou em qualquer outra rede social, um vídeo sem pé nem cabeça, acreditando que aquilo ali vai trazer resultado para ela, mas na verdade não vai. Se isso aqui, gente, trouxesse resultado para os perfis, tava todo mundo sentado milionário numa praia em algum lugar do mundo, só fazendo dinheiro com os likes, seguidores, inscritos que recebe, e não estava aqui analisando, vendo o que precisa ser feito para melhorar essa rede social. Então a gente precisa ter muito cuidado, que esse tipo de conteúdo aqui, copia e cola, postzinho, ele não funciona mais. Pega isso aqui, rasga, joga no lixo e vem comigo aprender toda a estratégia da produção de conteúdo para qualquer rede social, a estratégia de uma rede social do zero, para você não cometer esses erros aqui. O que acontece? A pessoa pega esse post que eu tô mostrando para vocês aqui e posta por postar. Ela fala bem assim: vou postar, se deu certo, sorte, se não deu, também não tem problema, a gente dá continuidade. Ela posta por postar, é hobby. Ela está na rede social como usando qualquer rede social como hobby. O que mais que ela faz aqui? Faz por fazer. Normalmente, isso aqui cai muito naquele quesito de quando a gente está na zona de conforto. A gente só faz para a gente só faz para fazer um check ali na nossa produção de conteúdo da semana e não tem objetivo, não tem estratégia, não tem nem pé, nem cabeça. Então, quando a gente vai fazer um conteúdo ou a estratégia de um perfil, não pode ser fazer por fazer. Isso não vai trazer resultado. No momento em que a gente está nas redes sociais, qualquer coisa não é sinal de dar resultado. Um vídeo aleatório não significa que vá vender um serviço de alguém ou que vá vender um produto. Não tem nada de profissional nesse conteúdo. Ele é leigo. Ele não tem sabor, ele não está envolvendo a audiência. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses erros aqui, para justamente não cair na zona de conforto e acreditar
que conteúdo é somente tirar um print de uma tela e postar nas redes sociais. Não é assim que funciona. E o nosso primeiro passo para montar uma estratégia bem estruturada, que vai trazer resultados, que vai fazer vender, que vai fazer construir audiência, que vai construir uma comunidade em torno daquela marca, que vai fazer com que venda, com que fidelize cliente, é estudo da concorrência. O que é estudo da concorrência? Tem outros vídeos que eu falo aqui para vocês sobre a nossa pesquisa externa, né? Mas o estudo da concorrência é quando a gente analisa os concorrentes daquela pessoa. O que a gente analisa? Tem muita coisa que a gente analisa aqui. Tem até valores dos produtos que você pode analisar. O que essa pessoa está vendendo? Quem é o cliente dessa pessoa? Como que é o ambiente, se você trabalhar de forma presencialmente? Como que é o ambiente daquele lugar? Se o atendimento é bom, como que é a secretária? Enfim, tem muita coisa que a gente pode analisar aqui nessa concorrência. E é uma dúvida comum que as pessoas perguntam é: quantas pessoas eu preciso analisar? Tire 3, os principais do mercado, e você vai analisar essas pessoas. Então, você vai analisar produto, serviço, produto ou serviço, atendimento, valores, posicionamento no digital, como que essa pessoa está. Então, você vai fazer um pacote de todas essas informações, ter salvas ela num documento e você vai analisar, você vai interpretar aquilo que você buscou para posicionar seu cliente de forma diferente. E antes da gente já seguir, aproveitando aqui que a gente deu início, já se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos e continuar evoluindo na profissão. Dá o seu gostei também nesse vídeo, que eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ser uma virada de chave na sua cabeça. Vai te esclarecer muitas coisas sobre estratégia para as redes sociais. Então, vamos dar continuidade aqui no estudo da nossa concorrência. A gente literalmente, gente, quando estamos fazendo a nossa concorrência, é como se a gente estivesse julgando alguém. É como se a gente estivesse apontando e dando a nossa opinião sobre aquilo. Não tem aqueles grupinhos que ficam falando mal das outras pessoas na frente da casa, na calçada? Eles sentam para falar sobre a vida dos vizinhos. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que de forma estratégica, de forma intencional. A gente vai analisar todos os passos desse concorrente para que a gente traga o nosso cliente de uma forma muito diferente, para que ele consiga se destacar, para a gente pontuar os pontos fortes dessa marca e encontrar os pontos fracos dessa marca. Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma análise de concorrência para uma cliente e eu percebi que o concorrente ele estava muito preguiçoso na produção de conteúdo do Instagram. Ele estava muito devagar, estava no conforto, sabe? Ele era forte em outras redes sociais, mas no Instagram ele estava deixando de lado. Aí eu peguei e chamei ela para uma reunião, liguei para ela no dia e falei o seguinte: olha, a partir de hoje eu quero que você faça os stories do Instagram assim, assim, assado. Foi como, no estalar de dedos, esse concorrente percebeu que ela surgiu no mercado e ele começou a se dedicar mais no Instagram. Foi questão assim de dias, foi 3 ou 4 dias. Ele acordou para a vida, porque ele percebeu que as pessoas começaram a encontrar o ponto fraco dessa pessoa. E a gente faz isso em todas as redes sociais. Tanto no YouTube, quanto no Instagram, no TikTok, a gente analisa mesmo e fala: como que tá o perfil dessa pessoa aqui? E aí, tá interessante?
é legal? Essa pessoa faz live? Essa pessoa faz quantos stories por dia? Então a gente vai fazer uma varredura ali da vida da pessoa e a gente vai julgar, dando a nossa opinião para saber se essa pessoa, se a gente consegue se inspirar nessa pessoa e como atacar essa pessoa. Então a gente analisa todos esses pontos. Inclusive, dentro dessa mesma estratégia que é estudo da concorrência, a gente traz alguns pontos onde a gente é contra e a gente ataca isso, mas isso é mais na parte de narrativas envolventes que vamos falar mais à frente. Ok? Então, estudo da concorrência, a gente vai julgar essa pessoa como se nós fôssemos uns vizinhos curiosos e fofoqueiros. Vamos fofocar da vida da concorrência. O passo 2. O passo 2 é a linguagem do conteúdo. E aqui é uma das minhas partes preferidas, porque funciona da seguinte forma. Quando a gente está falando da linguagem de conteúdo, a gente está falando de personalidade da pessoa. O que mais que a gente está falando sobre a pessoa? Pontos fortes, pontos fracos. Estamos analisando o nosso cliente, onde o meu cliente vai ser bom nas redes sociais, onde essa pessoa vai se destacar. Como que eu posso fazer essa pessoa levar a essência dela para as redes sociais e se conectar com o público de forma autêntica? Eu vou, gente, fazer uma varredura. Aqui, ótimo, tem um negócio aqui no meu nariz. Eu vou fazer uma varredura no meu cliente, eu quero julgar ele também, só que de um ponto positivo. Eu vou analisar essa pessoa, o que eu consigo fazer com essa pessoa? Personalidade, pontos fortes, pontos fracos. Eu analiso tudo isso. Qual que é o objetivo da linguagem de conteúdo? É para que ninguém perceba que tenha alguém fazendo por ela. Precisa ter a linguagem da pessoa. Então, a gente faz uma análise bem profunda. A gente tem hoje 2 metodologias aprovadas que a gente coloca em prática para analisar, mapear essa linguagem do conteúdo. Tá dentro do método conteudista. E a gente não está com as inscrições abertas, mas o link está aqui abaixo do vídeo, caso você queira ser avisado ou avisado de quando as inscrições estiverem abertas. E, aliás, a gente ensina todo o passo a passo, a construção de toda essa estratégia, que não é pouca, lá dentro. Então, vamos dar aqui o nosso zoom e dar continuidade. Aqui, eu quero que as pessoas olhem, batem lá no pezinho do negócio dela, lá na casa dela, e fala bem assim, caramba, eu vi um conteúdo seu e ele tá muito à sua cara. Parece que foi você que fez. Como que você conseguiu fazer aquele conteúdo? Ficou muito bom. Aquele vídeo é exatamente você aqui. É assim que eu quero que as pessoas falem. Eu quero que as pessoas falem dela ou dele para ele. Eu quero que essas pessoas levem a mensagem desse cliente para o presencial. Para que as pessoas começam a lembrar dela, a ter a lembrança de marca. Não se desesperem, que a lembrança de marca nada mais é que a forma como a gente metrifica o momento que ela vai estar pronta para comprar dessa pessoa. Então, tem de 0, vai de 0 a 10. Quanto mais perto de 10, melhor. De 7 a 10, ela está mais convencida de que essa pessoa é a pessoa ideal para dar direcionamento. A solução dessa pessoa é a solução perfeita para ela. De que
O problema dela vai ser resolvido quando ela comprar do meu cliente. A gente vai falar disso aqui mais à frente, então fiquem aí que a gente vai abordar esse assunto novamente. Então, gente, a linguagem do conteúdo, eu estou literalmente mapeando o meu cliente para mim compreender como que funciona a cabeça dele. E isso aqui facilita tanta coisa, porque a gente monta um mapão com tudo que a pessoa precisa fazer. Então, a pessoa tem, na parte de posicionamento, tem muita coisa que a gente coloca em prática. Tem desde acessórios até mesmo frases que essa pessoa vai repetir no perfil quase que semanalmente. Então, a gente tem tudo mapeado para que essa pessoa tenha assunto para falar nas redes sociais. Então, esse é um ponto que não dá para pular, justamente para ficar a cara do cliente e ele ficar feliz, alegre com os feedbacks que ele vai receber referente a essa linguagem, essa pesquisa que a gente faz com ele sobre a linguagem de conteúdo. O próximo passo, ele é o seguinte, vamos dar aqui. Ele é o público e a persona. E antes que vocês tenham um nó na cabeça de vocês em escutar o seguinte, Daiane, quando todo mundo fala de persona, me dá um nó na minha cabeça, eu não sei que diabo é isso, não consigo compreender. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Quem já escutou a seguinte palavra, Tupperware? Todo filho, ou toda nora, alguém aí da sua família já colecionou Tupperware, que eu sei. Aqueles potes coloridos, carérrimos, que tem mães que fazem uma estante só para botar pote. Não tem comida suficiente no mundo para estar dentro dos potes, mas ela tá lá colecionando os potes. Tem R$1 milhão só em pote dentro de casa. Então, pega esse insight aqui. Se eu juntar essa sala aqui com várias mulheres que consomem Tupperware, a gente está falando da persona, porque elas já são consumidoras, elas já compraram esse produto. Essa é a persona. Então, cada uma delas tem uma idade diferente, tem um interesse em comum, faz crochê, provavelmente, gosta de fazer comida, pode ser dona de casa. Então, a gente vai analisando essa pessoa. A sua mãe é uma persona. Sua mãe consome Tupperware? Eu sinto muito em te dizer, mas ela é uma persona da marca Tupperware. Ela é uma compradora, ela é consumidora de Tupperware. Então, a gente vai analisar dessa maneira. Essa pessoa consome Tupperware, então ela é o cliente ideal da marca Tupperware. Então, o que a gente precisa também pensar? Público-alvo. Se eu for fazer, eu tô vendendo Tupperware. Vamos lá nos exemplos. Eu tô vendendo Tupperware e eu vou fazer um chá da tarde na minha casa. Vou chamar todas as mães da sala do meu filho para esse chá. E eu resolvo vender Tupperware para essas pessoas. Antigamente tinha muito disso, gente. Tinha muito. Por exemplo, juntava 4 mulheres em casa, vinha uma quinta mulher vender roupa, ou pote também pode ser, revista do Avon, algum produto específico. Juntava essa mulherada e uma incentivava a outra a comprar. Eu estou falando aqui de público-alvo. Quando eu estou juntando várias pessoas no mesmo lugar para vender Tupperware para essas mulheres, elas são meu público-alvo. E dentro do público-alvo tem a minha persona, que é o cliente ideal, que vai consumir as Tupperware que eu vou estar vendendo naquele dia, enquanto eu dou um chazinho para elas tomarem. Eu estou ali conversando com elas, falando sobre o produto, a qualidade, já mostro que não queimou, que vai dentro da geladeira, que é resistente, que é bonito, que vai ficar bonito no armário. Eu acabo vendendo Tupperware para essas mulheres. Deixa eu copiar a palavra Tupperware aqui. E tudo vira, essas mulheradas aqui, elas viram
discípulas da Tupperware. Elas vão defender a marca até o último dia de vida delas. Por quê? Porque elas são personas da marca. Elas vão defender a marca com o coração. Elas não vão mandar esse spot para casa da tia nem de graça. Elas vão mandar num pote de sorvete. Menos a Tupperware delas, porque não volta. Basicamente, é assim que acontece. Então, o público-alvo, compreenderam o que é o público-alvo e a persona, que é o cliente ideal, que a mulher consome Tupperware? E o público-alvo é várias mulheres que eu vou trazer para tomar o chá na minha casa e eu vou oferecer Tupperware para elas. Então, aqui a gente compreende com quem a gente vai se comunicar. Por que a gente precisa saber disso? Porque se a gente fala com todo mundo, a gente não fala com ninguém. A gente precisa trazer aquelas pessoas que já têm interesse em emagrecimento, já têm interesse em fazer aula de personal, fazer inglês online. Então, a gente pensa e imagina o seguinte: quem é essa pessoa, onde ela está e como que eu posso trazer ela para a rede social do meu cliente? Capite? Não é tão difícil, gente. Pode parecer no início um bicho de 7 cabeças. Mas, na verdade, esse bicho de 7 cabeças só tem uma. E a gente domina esse bicho de 7 cabeças com o tempo. Vamos lá para o nosso próximo passo. Jornada do cliente. O que é jornada do cliente? A jornada do cliente é o momento em que, desde o momento em que ele conhece a marca, até o momento que ele vira cliente da marca. Essa é a jornada do cliente. Então, alguns produtos, alguns equipamentos, algumas coisas, elas levam tempo para que o cliente decida comprar. Uma casa, por exemplo, eu não decido assim, acordei num dia bonito, tá ensolarado, falei, olha, não tem nada para fazer hoje, eu vou comprar uma casa de 2 milhões. Não é assim que funciona, as pessoas precisam de tempo para comprar uma casa. Então, algumas pessoas podem levar anos, outras pessoas podem levar 2 anos. Então, a gente precisa avaliar de acordo com o produto, de acordo com o serviço. Então, vou colocar aqui, avaliar de acordo com o produto e serviço. Deixa eu organizar isso aqui, porque é para vocês enxergarem. O serviço. A jornada aqui, para mim ali no mercado comprar um pacote de feijão é diferente da jornada para eu comprar uma casa, porque os valores são muito diferentes, o produto é muito diferente. Então a gente avalia tudo isso. Ah, Daiane, como que você avalia tudo isso? A gente conversa com o nosso cliente, a gente compreende como que é, principalmente ticket de produto, serviço e tudo mais, fazemos uma baita de uma análise para que no final a gente consiga compreender quando será esse momento de compra do cliente em média. Então a gente avalia isso, a jornada do cliente precisa ter. Justamente, gente, porque like por like, principalmente no Instagram, que agora nem tem like direito, não é mesmo? Não coloca dinheiro no bolso. A gente não fica rico viralizando vídeo no Reels porque é bonito, porque alimenta ego. Isso não coloca dinheiro no bolso. O que coloca dinheiro no bolso do cliente é cliente chegando no negócio dele e passando o cartão. Então, você precisa analisar com calma a jornada do cliente com essas informações aqui, avaliando o produto, avaliando o serviço e avaliando o negócio por total. Ok? Ficou claro? Porque esse tem que ter, eu já falei para vocês, né? Porque que tem que ter. Que ter like por like. Não coloca dinheiro no bolso do cliente. O que coloca é cliente novos entrando em contato e consumindo. Ponto.
Não tem segredo. É isso que coloca dinheiro no bolso do nosso cliente. Passo 5. Dentro de cada passo, gente, tem muita coisa detalhada, tá? Não é o objetivo ir a fundo nesse vídeo sobre cada um deles, porque senão a gente ficaria dias e dias e dias aqui. Eu estou falando para vocês como estruturar toda a estratégia e avaliando cada estratégia de forma profunda, tirando o pezinho da beirada da piscina onde tem degrau ali somente para criança de 5 anos e realmente indo mais profundo e avaliando cada detalhe de cada pilar. Redes sociais ou mídias sociais. Vamos lá. O que acontece é que hoje em dia todo mundo quer ir para o Instagram e não tem problema querer ir para o Instagram. A gente só não pode ignorar que existem outras redes sociais que elas trazem tanto resultado quanto o Instagram também. Para uma farmácia, faz sentido ela estar no Instagram? Faz. Mas faz sentido também ela estar aqui, ó, no Google Meu Negócio. Então, a gente precisa avaliar essas redes sociais, avaliar a estratégia por um todo e ver onde faz sentido colocar essa empresa. Deixa eu colocar aqui, antes que eu esqueça. Então, quais são as outras redes sociais que a gente está falando aqui? Tem o YouTube, tem o Instagram, tem também o TikTok, tem também o Pinterest, que é excelente para e-commerce. Tem também, qual que é o outro aplicativo? Tem o LinkedIn, que vale a pena para algumas pessoas. Então, a gente avalia o negócio da pessoa. Muitas vezes, você vai chegar no negócio e ele já trabalhou com outras profissionais anteriormente. Ele já tem uma base do que foi feito, já está em várias redes sociais. Então, você vai não só dar continuidade, mas você vai buscar outras maneiras para destacar essa marca. Então, você analisa e vê o que faz sentido para essa marca. Como no caso da farmácia, faz sentido ela estar no Google Meu Negócio. Essas são as redes sociais que a gente vai trabalhar junto com o cliente também. A gente avalia quais são elas. Vamos lá no nosso passo 6, funil de conteúdo. O funil de conteúdo é o funil onde a gente busca atrair pessoas, onde a gente busca criar relacionamento, onde a gente busca vender, onde a gente busca fazer com que aquela pessoa tenha transformação, que a gente chama de microvitória, e possa pensar da seguinte forma: caramba! Esse conteúdo é tão bom que eu preciso compartilhar ele com alguém, ou esse conteúdo é tão bom que eu preciso salvar esse conteúdo que eu quero rever ele mais vezes. Eu preciso seguir essa pessoa porque ela tem a solução que eu preciso, ela vai me ajudar. Então, a pessoa tem essa reação ao olhar o seu conteúdo aqui, o conteúdo que a gente coloca nas redes sociais, o conteúdo do nosso cliente. Então, tem o conteúdo topo, que vai atrair pessoas. Tem um meio de funil. Hoje eu não vou destrinchar o funil de conteúdo, porque dentro desse funil a gente avalia ele detalhe por detalhe, linha por linha. Mas essas aqui são as 3 fases dele: relacionamento e fundo de funil, que é onde a gente vende para essas pessoas. Então, existem essas 3 fases do funil. É de fato a base da nossa profissão. O funil de conteúdo, o marketing de conteúdo é a base. Só que conteúdo por conteúdo, ele não se vende sozinho. Só conteúdo técnico não vende. Então, a gente vai colocar mais à frente outros pontos estratégicos que a gente vai falar aqui. Um dele no branding e outro na narrativa. Então, vamos dar continuidade aqui. Funil de conteúdo, e a gente vai para o branding e posicionamento. Antes de eu falar sobre o branding e posicionamento, eu quero pontuar algo para vocês aqui. Tem muitas funções dentro de uma estratégia.
tanto manual quanto a parte estratégica. O que é a parte manual da estratégia aqui? É a parte onde a gente faz o design, é a parte onde a gente escreve legenda, que é uma parte estratégica, é a parte onde a gente agenda conteúdo, é a parte onde a gente edita vídeos. E hoje tem 2 social medias no mercado. O que é cada uma delas? A primeira é a social media que está com a mão na massa o tempo inteiro. Ela pega o conteúdo e edita. Ela pega e avalia uma legenda, vê se tem erro ortográfico. Ela organiza aquilo ali, ela faz análise de conteúdo. Então, essa é a profissional. Mão na massa. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu organizar isso aqui para vocês focarem aqui onde eu quero dizer. Manual, mão na massa, e tem a estratégica. A estratégica é a conteudista e a mão na massa é a que pega e faz a parte manual da coisa. Ela pega e faz o design, ela pega e faz edição de vídeo. São coisas, gente, importantes, tá? São pilares que, no final das contas, une toda a parte estratégica. Não estou dizendo que essa pessoa aqui, conteudista, ela não precisa saber a função, o objetivo dessas tarefas aqui. Ela precisa saber. Ela precisa ter esse feeling. Ela precisa saber cobrar o time para dizer, gente, olha, esse vídeo aqui tá mal editado. Essa thumb aqui não está boa. Essa legenda aqui tá ruim, tá faltando isso, não tá envolvendo a audiência, tá faltando CTA. Ela precisa ter esse feeling. Essa parte mais estratégica, essa visão estratégica, ela une todos esses pontos aqui, ó. Eu não vou falar de função, tá? Tem vídeo onde a gente fala sobre função de social media aqui no canal. Vou deixar linkado aqui abaixo também para vocês verem. E outras funções, vou deixar aqui. Então, aqui existem essas 2 profissionais. Só que a conteudista, ela tá liderando essas pessoas aqui embaixo, falando o seguinte, gente, olha, eu preciso desse texto aqui, vamos fazer mapeamento de mercado assim, assim, assado, a gente vai acompanhar fulano hoje, a gente vai fazer aquilo. Ela pega aquele quebra-cabeça que está todo desmontado, que é a parte estratégica, que é cada função, e o objetivo dela aqui é unir cada peça em seu lugar, para que no final não tenha pontas soltas. Então, a gente sempre precisa esclarecer isso aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, organizado. Para que não fique dúvida, ela é uma parte estratégica. Então, ela vai avaliar, ver se aquela mineração de conteúdo faz sentido, ela vai encaixar a mineração dentro da estratégia. Então, toda essa parte aqui de quebra-cabeça, ela une aqui embaixo, tá? Então, isso era o que eu tinha para esclarecer para vocês. A conteudista lidera as social medias, mão na massa. Ela lidera esse time, fechou? Deixa eu dar continuidade aqui. Branding e posicionamento. Eu estava assistindo uma série esses dias que de uma forma muito, assim, esqueci a palavra agora, mas dentro da série falava sobre o meu trabalho. Dentro da série falava sobre estratégias, campanhas de marketing e tudo mais. O que acontecia? Tinha uma influencer muito famosa, que era uma herdeira, e em algum determinado momento, ela postava um café, vendia, ela postava iogurte, vendia da marca, e uma pessoa da equipe falou bem assim para o irmão dela. Então, fulano, a sua irmã, ela gera conteúdo com a própria imagem dela. Ela não gera conteúdo com informações, texto e tal. Ela usa a própria imagem
para gerar conteúdo nas redes sociais. E o que ele tem a ver, essa parte de imagem pessoal, aqui no branding e posicionamento? Quando a gente está falando sobre construção de marca, imagem importa. A percepção das pessoas em relação a essa pessoa importa. Então, digamos uma dermatologista. A dermatologista, ela não pode aparecer simplesmente com uma pele acneica nos stories. Justamente porque ela vende uma solução. Logo as pessoas vão bater o olho e vão ficar com o pé atrás a essa profissional. Elas vão desconfiar, elas vão ter uma sensação ruim. Então elas não vão contratar essa profissional porque ela tem uma pele acneica. Então o branding e posicionamento, ele basicamente é a forma como as pessoas nos enxergam. Deixa eu colocar. Qual que é um exercício muito bom para você fazer no seu perfil? Me diga 3 palavras que vêm na sua cabeça quando pensa em mim. Essas pessoas vão usar 3 palavras para dizer o que elas estão pensando sobre você. Olha só que interessante. A gente já fez esse trabalho. E se a pessoa fala bem assim, meiga, fofa, amiga, normalmente esse é um tipo de posicionamento que as pessoas não compram dessa outra pessoa, porque meiga, fofa, ninguém compra de uma criança. Então essas palavras, elas infantilizam a marca. Então, a gente precisa reajustar o posicionamento dessa pessoa para que essa pessoa consiga o resultado que ela deseja nessa rede social. Isso é um reposicionamento de marca. Então, a gente pode fazer esse exercício na conta do cliente ou na sua conta do perfil. Avaliar como está o seu posicionamento hoje. Ou perguntar para as pessoas, o que você pensa quando você olha para mim, quando conversa comigo? O que você acha? A gente pediu opinião. E, gente, cuidado, muito cuidado. As pessoas têm o costume de perguntar e ter medo da resposta, achando que essa pessoa vai dizer coisas para agradar essa pessoa. E a gente precisa estar preparado mentalmente para receber o feedback. Isso é muito importante para um perfil nas redes sociais, para a gente saber o que as pessoas estão pensando. O ano passado, eu fui num evento onde a gente teve um exercício semelhante a esse, aliás. E a Carol, que foi a pessoa que estava no evento, que montou todo o evento, ela colocou tudo dentro de um envelope, a gente só podia abrir esse envelope em casa. E dentro desse envelope, do meu envelope, estava escrito no papel bem assim, que eu era uma pessoa muito informal. Aí eu fiquei pensando, gente, isso aqui é ruim? Isso aqui é bom? O que é isso, né? O que quer dizer? E eu fiquei pensando uns 2 meses nessa mesma palavra. Eu fico pensando naquilo, sabe? De uma forma assim, tá, o que essa pessoa quis dizer, né? E será que ela quis ser negativa ou positiva? E no final das contas, eu cheguei à conclusão de que a opinião dela não importa. O que importa é eu avaliar o contexto. O que importa é eu ver se faz sentido eu ser informal, se eu gosto de ser informal, se isso faz parte de quem eu sou, da minha essência, e se faz sentido para o momento que eu estou na internet hoje. E eu não me importo de ser informal. Eu não quero ser formal aqui, eu quero ser informal. Eu sou leve. Então, naturalmente, quando a gente faz essa análise aqui, ó, do início da personalidade do nosso cliente, a linguagem de conteúdo, a gente descobre se a linguagem é formal, ou se a linguagem é poética, ou se a linguagem é informal. Então, o que eu quero dizer com esse trecho que eu trouxe aqui para vocês? Fiquem em paz com os feedbacks.
Analisem de forma estratégica. Pensa, o que essa pessoa quis dizer? O que eu posso melhorar? Será que isso é um ponto ruim? Será que isso é um ponto bom? Será que eu não estou vendo algo que ela está vendo? Não leve para o coração. Não leve para o coração. Olhe para isso de forma estratégica. Olhe para isso de uma forma fria. Então, a gente faz aqui esse exercício para descobrir como que está o posicionamento dessa marca. Se eu for cuidar de uma rede social hoje, e essa marca, eles têm vários sabonetes, eles falam sobre esses sabonetes, eles colocam sementes, é esfoliante, é tal, e esse sabonete tem no ticket de... Gruda na tela aqui comigo para você pegar esse feeling. Como que se escreve? Ticket. Ticket D. R$1 a R$27. Eu preciso entender, compreender com quem que eu vou falar para mim vender esse produto de R$1 a R$27. Porque eu não posso levantar o seguinte questionamento na cabeça do seguidor, do meu cliente. Ah, não, esse produto tá muito caro. Eu tenho que saber com quem eu estou me conversando. Percebe que no final das contas, todas as pontas, elas se conectam de alguma forma. Eu estou aqui no posicionamento, falando de valor e dizendo sobre o público que a gente falou lá no início. Então, eu preciso compreender como o cliente enxerga a marca, sendo como barata ou justo, valor justo a ser cobrado por aquele produto. Eu preciso estar avaliando isso. Você vai fazer essa análise para compreender. Daiane, como que você descobre essa análise? Muitas vezes, se a empresa já está na rede social, ele já vem fazendo um trabalho. Eu posso analisar através das pesquisas que eles mesmos fizeram, ou a gente pode fazer uma pesquisa com os consumidores, fazer uma campanha com esses consumidores. Eu posso analisar direct, pode ter anúncio também rodando, vendendo esses produtos, se for um e-commerce. Então, a gente avalia, busca, gente, saber a opinião do público. Eu quero saber o que esse povo pensa em relação ao produto do meu cliente. Pode ser também em fóruns das redes sociais, fóruns da internet, ou tem um Reclame Aqui, que também pode ter opinião sobre o produto. Então, a gente vai avaliar tudo isso. Todos esses pontos. Posicionamento é importante. E ele precisa existir justamente porque é ele quem gera desejo no público e vende, convence a pessoa a se tornar cliente. Por que a gente usa o posicionamento para vender? As pessoas precisam se conectar com aquela marca de alguma maneira. A gente usa muitas estratégias em relação a isso para fazer com que as pessoas compreendam aquela marca. Então, o branding, ele importa e ele precisa existir aqui. Ele também é construído no longo prazo. O branding, gente, ele não é algo fixo que a gente monta ele do dia para a noite e tá aqui, tá pronto. Não é assim que funciona. A gente vai construindo ele aos poucos. Essa lembrança de marca está presente aqui. A lembrança de marca está presente aqui. Quando você pensa em comprar um chá, você vai comprar o chá mate. Você não vai comprar outro chá, porque você já consumiu tanto tempo esse chá, você já viu tanto ele, que a sua lembrança de marca em relação a esse chá é alta, é 9 aqui. No meu caso é 9. Se eu for comprar um chá, eu vou comprar chá mate, não vou comprar outro. Então, a gente precisa compreender isso. A construção dessa marca, ela é feita de forma consistente.
Hoje eu falo uma frase, amanhã eu falo outra, aí eu vou construindo aos poucos, eu vou mudando isso. A gente muitas vezes perde o foco, então a gente retorna, a gente tira alguma coisa que está atrapalhando. Então a gente precisa avaliar o contexto, todo esse branding, personalidade da marca ou personalidade do cliente, percepção de valor. Então a gente vai construindo dentro daquele mapão, da metodologia que eu falei para vocês, que está dentro do conteudista, todo o passo a passo do que precisa fazer. No final das contas, eu pego esse mapão que a gente tem, eu pego esse mapão, eu uno ele com o círculo dos stories, círculo de conteúdo para os stories, eu faço um link nesse círculo e você sabe exatamente o que dizer na segunda, o que dizer na terça, o que dizer na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo nos stories. Todo o passo a passo mastigado para o cliente, para facilitar a vida do cliente. Porque muitas vezes o nosso cliente, se ele não tiver algo na frente dele sobre o que fazer, ele não sabe o que fazer, ele vai te dizer lá no WhatsApp: ô fulano, eu não sei o que dizer nos stories hoje, sobre o que a gente vai falar mesmo? Então a gente precisa ter tudo amarrado, o branding com os stories, com as lives, com os posts, em todos os canais de comunicação dessa pessoa, para não haver falha. É muito importante isso aqui. O branding não é só imagem, não é só identidade visual, mas ele importa dentro de uma marca. Ele importa, ele tem o valor dele. Ele tem a consequência dele é muito grande. Deixa eu pegar aqui o nosso próximo passo. O nosso 8º passo é o comportamento humano. Nossa, Daiane, como assim? Para que comportamento humano? Gente, é o seguinte. Para a gente construir aquela comunicação gostosa, para a gente fazer com que as pessoas retenham a atenção, que elas sejam lideradas pelo nosso cliente, que elas se tornem fãs da marca, a gente precisa ir um pouco mais profundo na comunicação. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que seguem o seu cliente, ou as pessoas no modo geral, todas elas têm uma treta. Treta mental, eu digo. Treta mental. E essas tretas impedem ela de comprar. Como assim, Daiane? Tô te falando, impede ela de virar cliente do nosso cliente. E a nossa função de vida, a nossa missão aqui é destruir essas tretas. É desconstruir essas crenças na cabeça do cliente do nosso cliente. Deu até uma trava aqui na minha cabeça agora. É a nossa missão fazer isso, porque senão ela não vai se tornar cliente. Olha só, digamos que você vai atender uma nutricionista e ela decidiu trabalhar com o público mais velho, que precisa colocar óleo no joelho, que tá faltando massa ali, não tem qualidade de vida, está ficando cada vez mais velho, está perdendo saúde. Só que esse público, eles têm uma crença de que fazer dieta, vamos colocar aqui, exemplificar aqui para vocês, que crença, uma das crenças é que fazer dieta é passar fome. Justamente porque antigamente as pessoas não tinham tanta informação, não tinham tanto estudo sobre dietas, e esse público cresceu pensando que é isso. Caramba, que dieta é passar fome, que é comer 2 uvas, que é comer o miojo não, que é comer pouco, quer passar fome, que não é não jantar, quer viver dessas farinhas compradas no mercado e quer isso. Mas a gente precisa desconstruir essa crença da cabeça dele.
A gente precisa fazer um vídeo mais ou menos assim. Fazer dieta não é passar fome, não é comer pouco, não é comer uma cumbuquinha assim de 20 gramas. Não é isso, não é viver de amendoim, não é viver de castanha, não. Fazer dieta para ter saúde, para viver mais tempo, conseguir levantar da cama e ir pro banheiro mijar sozinho de madrugada, sem ter que pedir pros filhos, sem ter que pedir pros netos, sem ter que ficar se segurando nas paredes, é comer arroz, feijão, carne, salada, legumes. É você desconstruir isso aqui. Daiane, esse comportamento humano é para isso que ajuda? É, exatamente. Ele mapeia todo o comportamento da audiência. A gente descobre através dele as tretas mentais. Gente, isso aqui as pessoas estão dizendo no direct, nos comentários, através das frases que elas colocam nas redes sociais. Elas estão dizendo quais são as tretas que estão impedindo ela de se tornar cliente. Logo, eu preciso quebrar isso várias vezes, repetindo a mesma coisa de maneiras diferentes, nos stories, em lives, em destaque, em legenda, em vídeos que vai pro Reels. Olha só a preciosidade desse conteúdo. Ele devia estar sendo pago, viu? Ele devia estar sendo pago, mas eu estou colocando ele de graça aqui para vocês. É mapear o comportamento da audiência. Gente, olha, isso aqui, quando eu falo sobre isso aqui, meus olhos brilham, porque eu adoro esse assunto. Isso aqui é o trem mais poderoso da atualidade, justamente porque vende. Você quer falar com as pessoas, com o interior das pessoas, você quer fazer com que as pessoas lembrem do seu cliente, com que elas vão dormir no travesseiro, assim, pensando, nossa, aquele trecho daquela live que o João fez, eu nunca mais vou me esquecer. Você quer fazer isso? Faça o comportamento humano, domina esse assunto. Estruture isso dentro do perfil do seu cliente. Pronto. E olha só como todas essas partes, elas são totalmente conectadas ao mesmo tempo. Porque se ela vai dormir pensando no que o João falou naquela live, significa que ela está tendo lembrança de marca. Então, a gente volta aqui no nosso passo 7. A lembrança de marca. Você não depende do algoritmo beberê. Você não depende, adiós algoritmo agora. O que importa é que amanhã ela vai acordar pensando no seu cliente e ela vai ver os stories e ela nunca mais vai abandonar o seu cliente. Basicamente, é para isso que funciona o comportamento humano. Ele precisa ter. Vamos ao passo 9, objetivo. Gente, hoje em dia tem muitos objetivos. Um deles é construir audiência. Um desses objetivos, eu vou pontuar aqui, ele hoje somente, tá? Um deles é construir audiência. Se você for pegar uma marca em andamento como a Faber-Castell, que está lá no Instagram, interagindo com os seus clientes, levando vídeo, fazendo campanha de produção de conteúdo com os seus clientes, é outra estratégia. Nesse momento, para o cliente que está chegando hoje no digital, ele quer construir audiência para vender. Esse é o objetivo dele. Então, a gente pega todos esses pilares, onde dentro da metodologia a gente fala muito mais detalhado sobre isso. A gente pega todos esses pilares que eu estou pontuando aqui para vocês, a gente une esses pilares sem pontas soltas e a gente traz no conteúdo. Isso aqui é a 8ª maravilha do mundo. Isso aqui devia estar estampado lá em Nova York, essa estratégia aqui, toda essa estratégia. Precisava passar na Globo isso aqui todos os dias, porque isso aqui é poder. Se você colocar isso aqui em prática,
Você deveria estar anotando isso aqui, tá? Eu espero que você esteja anotando isso aqui. Pode ser que essa live nem fique salva por meses e meses. Pode ser que eu exclua ela a qualquer momento mais pra frente aí. Mas o nosso objetivo aqui é construir audiência, é vender nas redes sociais. Daiane, por que tem que ter o objetivo? Se eu for entrar na rede social sem saber o que eu quero da minha vida, eu posso fazer qualquer coisa ali, que eu não vou chegar a lugar nenhum, porque eu não sei o que eu quero. Então, eu nem abro uma rede social. O cliente precisa saber o que quer. E você também precisa saber interpretar essa informação para dar a solução ideal, para fazer com que tenha resultado. Esse é um dos objetivos. Vamos lá para o 10º. E assim, o 11º, ele tá impecável, tá? Então fique aí. Mapeamento. O que é um mapeamento? Não adianta só produzir conteúdo de bonito, não, tá? Conteúdo não é para ficar só de lindeza, maravilhoso ali na rede social, sem a gente avaliar esse negócio. A gente precisa saber onde está errando, o que precisa ser melhorado, como as pessoas estão reagindo, o porquê que não funcionou, algum conteúdo que flopou, por que funcionou e assim por diante. Aqui continua, tem uma lista enorme aqui. Se tem ruídos, se aquele perfil não está vendendo e por que ele não está vendendo, se as pessoas não estão indo para a live, por que as pessoas não estão indo para a live, por que as pessoas não estão indo para os stories, por que chegou muita gente de um dia para o outro no perfil. A gente precisa saber explicar todos esses pontos. Tem muita coisa aqui pra gente avaliar dentro desse conteúdo. A gente pega as métricas do conteúdo, que são o curtir, gostei, compartilhei. Vou colocar aqui embaixo para vocês. A gente pega as métricas de conteúdo e a gente coloca curtir. Deixa eu tirar aqui. O curtir, que é o gostei, né? Gostei, já deixa o seu like aí no vídeo para ajudar a levar esse conteúdo a mais pessoas, porque ele tá muito bom. O gostei, compartilhamento, que mais? Seguidores chegando ou inscritos, salvamento, comentários, direct, porque a gente avalia direct também, a gente precisa analisar os direct para ver como que está a situação. Então, esses aqui, eles metrificam o conteúdo, a gente avalia. Pensa só comigo, gente. Pensa só comigo aqui. Gruda no meu raciocínio. Se eu estou vendo que um conteúdo ele está tendo muito alcance nas redes sociais, se as pessoas estão engajando com aquele conteúdo, se as pessoas estão compartilhando, se as pessoas estão salvando, eu penso o seguinte: caramba, se eu continuar nessa mesma linha de raciocínio desse conteúdo e as pessoas continuarem engajando cada vez mais, o que acontece? As pessoas recebem esse conteúdo e elas engajam também, vai virando uma bola de neve. E, consequentemente, eu tenho a minha lembrança de marca acontecendo. Olha, lembra da lembrança de marca? Esse é o segredo da lembrança de marca. A gente tá chegando na pessoa com quem a gente quer conversar. Logo ela vai dormir, colocar a cabeça no travesseiro e imaginar: o João postou isso nos stories, eu gostei tanto. Ou eu não concordei com o João, mas não tem problema, amanhã a gente acorda e vai lá novamente consumir o conteúdo dele. A gente continua chegando nessas pessoas e no final das contas, com a legenda, com a lembrança de marca, a gente consegue vender para essas pessoas. Então, essas são as métricas que a gente avalia.
O 11º é o seguinte, é a narrativa envolvente. Hoje em dia, tem muita gente gerando conteúdo por gerar conteúdo nas redes sociais, porque é bonito, é legal, dá like, as pessoas, né, alimentam o ego. Então, a gente precisa levar algo cada vez melhor para as redes sociais. A gente precisa colocar a narrativa envolvente. Porque hoje em dia, gente, a gente chama a atenção do público num conteúdo topo de funil. Só que depois, existe o depois, a gente precisa manter aquelas pessoas ali conosco, a gente precisa criar uma conexão, a gente precisa construir uma comunidade em torno daquela marca. E a gente faz justamente com a narrativa envolvente, que é, uma das formas é saber contar boas histórias. Uma das formas é saber contar boas histórias para o público, para que esse público, mais uma vez, se conecte com a marca, tenha lembrança de marca, crie um vínculo muito forte com a marca, pega as dores dessa marca para ele defender. Então a gente precisa criar as narrativas envolventes para fazer com que as pessoas construam esse laço com a pessoa. É como você encanta as pessoas. É uma forma de encantar as pessoas. Isso aqui é muito poderoso. Gente, isso aqui mudou muito, muito o rumo da nossa história. Religião, política, a gente precisa dominar isso aqui nas redes sociais, para que a gente faça com que as pessoas se conectem profundamente com a marca. Então, tudo mudou nos últimos 2 anos. Antes, você colocava um conteúdo nas redes sociais, um conteúdo mequetrefe. Mequetrefe é ótimo, né? Essa palavra. Você colocava qualquer conteúdo, ele ia, porque não tinha tanta gente gerando conteúdo assim. Hoje em dia, tem muita informação e a gente saber se posicionar de maneira estratégica, saber não só chamar a atenção dessas pessoas, mas envolver as pessoas com as nossas palavras, com as nossas histórias, com os nossos momentos e experiências, inseguranças, medos, é fazer com que essa pessoa lembre de você. Essa é a função do conteudista. É amarrar todos os pontos, não deixar pontas soltas. É fazer com que essa pessoa consiga, de fato, construir marca, construir venda nas redes sociais, construir audiência, construir comunidade. E as pessoas estão dispostas a pagarem muito para essa pessoa. Sabe por quê? Porque esse é o ativo mais poderoso da atualidade. Hoje à tarde nós estávamos falando sobre isso. Nesse exato momento o carnaval está acontecendo, não está? 2024, viu? O carnaval está acontecendo. Hoje é uma segunda-feira, você aí do futuro. 2024 está tendo carnaval? E as pessoas que estão saindo do Big Brother, só um exemplo, tá, gente? Nem sei se está sendo real esse exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. A moça que saiu na semana passada do Big Brother, que ganhou não sei quantos milhões de seguidores nas redes sociais, ela já está sendo mandada para um desfile na avenida, para sambar, mesmo sem saber sambar. E as mulheres mais antigas do samba, que sabem de fato sambar, que dominam a dança, que são lindas e maravilhosas tanto quanto elas estão brigando com essa pessoa, com o mercado. Você sabe por quê? Simples. Essa pessoa tem audiência. Essa pessoa tem uma comunidade em torno dela. Ela leva as pessoas a assistirem o ensaio, o samba acontecendo, o carnaval na Globo. Ela leva muitas pessoas. Audiência é o ativo mais poderoso da atualidade. E o conteudista é o responsável por fazer isso. Tem gente, deixa eu colocar aqui embaixo. Tem gente fazendo R$500 mil tendo audiência
por mês. Você tá bom? Quer mais? Você quer mais que isso? Tem gente fazendo muito mais dinheiro com isso aqui. E eles não dão conta de ficar construindo estratégia, avaliando o que eles estão dizendo no meio de uma live, olhando legenda, analisando o conteúdo. Eles têm a conteudista. E o time de conteúdo, que é os mão na massa, que são tão importantes. Só que a conteudista, ela está aqui, ó, liderando essa galera. Vocês percebem, gente, o poder da internet na mão de vocês? O quanto pode mudar a vida de vocês com essas estratégias? Saber unir tudo isso aqui que eu estou falando para vocês vão levar vocês muito longe, vão levar vocês a terem não só um cliente, mas vários clientes que estejam dispostos a crescer nas redes sociais, que são donos de lojas, empresas, academias, restaurantes, que estão abrindo não só um restaurante, mas vários em todo o Brasil. Tem aquele moço que faz churrasco, que eu esqueci o nome dele, que ele tem uma marca. Vocês acham que ele faz tudo sozinho nas redes sociais, cuidando de todas as redes sociais simultaneamente, postando conteúdo, lendo legenda, acompanhando o público? Não dá conta, ele precisa de um time de conteúdo. Ai, meu Deus! Ele precisa dessas pessoas aqui. Porque sem essas pessoas, ele não conseguiria chegar aonde ele chegou. Essa é uma das lives, essa é uma das lives mais importantes aqui do canal. Então, reassista esse conteúdo. Vai montando toda essa parte ali do mapa mesmo, do passo a passo, para você compreender como que funciona. Eu espero muito que você tenha gostado. Bom feriado e eu te vejo no próximo encontro. Até lá!